dor na coluna é algo que realmente traz muitos prejuízos para todo mundo. Tanto na fase aguda, como uma hernia de disco, um travamento, ou numa fase crônica, onde não há uma lesão detectável. Mas em ambas, o tratamento acaba sendo similar. Lógico que na fase aguda você tem muito mais incapacidade, muito mais limitações e há necessidade de fazer um complemento ali num curto período de tempo com a medicação, que é muito importante. Mas não adianta nada você tomar a medicação e ficar esperando a dor passar, pois a medicação ela deve ser atrelada à fisioterapia, principalmente aquela fisioterapia que preza pela capacidade de movimento, de melhorar a sua movimentação, tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Porque no momento que você está em crise, o nosso foco é evitar que você venha cronificar. A dor crônica é aquela dor que dura e se repete por mais de 3 meses. É dura ou se repete, no caso. Então, ou seja, você apresentou aquela crise dolorosa, super intensa, e você está tomando medicação, passou 1, 2, 3, 4 semanas, um mês, e a dor ainda assim ela continua sendo muito limitante para você. Então, nesse período, nesse gap de até 3 meses, você ainda é considerado um paciente com dor aguda. Mas se a sua dor não passar nesse período, as chances de você cronificar é muito grande. Aí os danos acabam sendo muito mais intensos, pelo simples fato de você ter a sua vida basicamente paralisada. Porque você passa a se movimentar menos, você deixa de fazer determinadas atividades, essa dor vai continuar enchendo o seu saco e atrapalhando no seu trabalho, nas suas atividades do dia a dia, às vezes no seu sono, logo pela manhã. Então cada paciente vai apresentar uma característica e algum certo tipo de limitação. Então, de uma forma geral, na fase aguda, a gente quer que a sua dor ela evite essa cronificação e a gente acelere a sua recuperação o mais rápido possível, porque isso que determina se você vai ou não cronificar. Então, sabendo dessas informações, na fase aguda, quando você está com uma hernia de disco, ou você travou a sua coluna, o nosso foco vai ser melhorar a sua movimentação e reduzir a sua dor. Dito isso, quando o paciente ele não acaba cumprindo essa evolução adequada, a dor ela vai entrar nesse estágio de cronificação. Aí nesse quadro de cronificação a gente quer fazer o seguinte, focar na sua movimentação adequada, diminuir as suas intensidades dolorosas ou o que essa dor está gerando de incapacidade no seu dia a dia. Então, basicamente, um tratamento para dores crônicas, ele é ativo e ele é comportamental. Então, ou seja, por que ele acaba sendo comportamental? Pelo fato de alguns pacientes pensarem que há uma lesão mal curada, que é o que mais acontece, e que essa lesão mal curada, ela sempre está atrelada a algum tipo de dano, algum machucado, alguma inflamação. Quando que na verdade não tem nada do tipo ali que está alarmando a sua dor relacionado a uma lesão ou inflamação. Então essa parte de compreensão é muito importante porque ela facilita o seu manejo. Então, ou seja, nessas condições crônicas, um anti-inflamatório, um analgésico, medicações, elas não vão surtir o efeito que você está buscando. Porque quando você quebra esse ciclo vicioso, você começa a partir para outras vertentes de tratamento. Ser mais ativo, cuidar mais do seu sono, cuidar mais da sua capacidade física e retomar algumas atividades que antes eram prazerosas. Eu atendo muito paciente atendi no caso, alguns pacientes que gostam de jogar futebol e acabou deixando de jogar o seu futebol no final de semana por causa dessas dores. A pessoa trabalha a semana inteira sentada. Da final de semana, ela ia se exercitar, fazer algum tipo de atividade, mas a dor estava lá, enchendo o saco dela. Então ela parou de fazer o quê? Jogar o seu futebol. Então, ou seja, nessas condições, por mais que no começo a sua dor esteja presente, a gente começa um tratamento para essas condições dolorosas, o que vai acontecer ao longo do tempo? No começo você vai continuar com dor, não tem para onde fugir. Não é porque você começou, fez uma sessão, pronto, acabou a dor. Não, não é assim que funciona. Da mesma forma que a dor demora em torno de 3 meses para cronificar, ela não vai sumir em uma semana. Então é muito importante que você tenha esse entendimento, porque quando a gente começa um cronograma terapêutico, a gente vai fazendo orientações e o tratamento ele vai mudando ao longo do tempo. Porque a mesma coisa, suponhamos, você começa uma musculação, um crossfit. Você quer tirar o atraso de 15 anos, 20 anos sem fazer uma atividade física. Você já quer chegar colocando um monte de peso, você já quer chegar fazendo exercícios extremamente complexos. O que vai acontecer no outro dia?
Maluco, você vai estar travado, você vai estar todo danado, todo dolorido por conta das dores musculares. No tratamento da dor crônica, por ele ser ativo, a gente segue essa lógica. A gente vai avaliar você, vai entender as suas necessidades e vai pegar pontos que você tem mais fragilidade. E nós vamos trabalhando em cima dessas fragilidades, melhorando as suas capacidades físicas, melhorando a sua mobilidade, melhorando a sua flexibilidade, melhorando a sua força, a sua resistência e, lógico, ativando muito a sua farmácia endógena. No seu cérebro contém uma farmácia que a gente chama de farmácia endógena, lá dentro do seu cérebro. E quando você faz atividade física, exercício físico no caso, essa farmácia ela é ativada e isso promove a hipoalgesia, ou seja, é o controle da sua dor mesmo. Então, ou seja, no dia a dia o que acontece? Determinadas atividades que você realiza, elas já alarmam a dor e o desconforto ali. Então, o nosso foco, quando essa farmácia está ativa, funcionando da forma adequada, com as propriedades adequadas, o que acontece? Você percebe a dor com menos intensidade. Então, ou seja, além da gente fazer esse trabalho de ativação da sua farmácia endógena, com orientações gerais, e um trabalho às vezes tanto online quanto de forma presencial no consultório, a gente consegue fazer com que a sua dor, conforme você vai movimentando determinadas estruturas, vai melhorando a sua força, sua resistência, flexibilidade, mobilidade, a sua dor ao longo do tempo ela vai reduzindo. Então o tratamento ele não é, por exemplo, vamos supor que a sua dor você começou um tratamento aqui comigo, a tua dor está nível 10, em 1, 2 ou 3 semanas a dor vai direto para 0. Não, começa no 10, desce para um 7, mantém um 7 durante um período, às vezes ela sobe para o 9 de novo, depois ela desce para um 5, depois ela sobe para um 6, fica durante um 6 durante um período, depois ela baixa para um 2, depois ela pode ir para um 5 de novo. Então, ou seja, ao longo do tempo, a sua dor ela vai reduzindo. Então ela não acaba sendo uma queda linear no seu quadro doloroso. Não, ela demanda um certo trabalho para que a gente consiga normalizar essas suas condições. E não é porque a gente, às vezes, em alguns casos, a gente zera a dor que você está curado. A dor crônica não tem cura, ela tem o tratamento adequado. Você fica com a gente durante um período e depois desse período, que a gente atinge algumas metas, alguns objetivos que você tem, melhora a sua qualidade de vida, você vai dar sequência de forma independente o resto da sua vida, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, e deixa um comentário aqui e deixa o seu like no vídeo. Fechou?